Existem basicamente duas formas como nós consumimos conteúdo. Uma dessas formas é uma forma horizontal e a outra forma é uma forma vertical. E aqui, como eu já tenho feito com vocês, eu vou desenhar para ficar ainda mais simples. Então, basicamente, a gente vai ter essa forma aqui. Então, eu vou desenhar ela aqui em cima, essa forma aqui, onde a gente tende a ficar na superfície. Aqui, imagina assim, navegar na internet. E você vai lá e abre um monte de aba. E lê um monte de coisa. Mas talvez você esteja agora com um monte de abas abertas aí no seu computador. E quando a gente vai falar de consumo vertical, a gente está falando de se aprofundar. A gente está falando de entrar lá para dentro e se aprofundar de forma técnica, de uma forma mais profunda naquele assunto, para que a gente consiga entrar num conteúdo de uma forma muito mais densa, onde a gente consiga obter informações que a gente não consegue obter aqui na superfície. Aqui na superfície a gente consegue ter amplitude, mas a gente não consegue ter profundidade, a gente não consegue ter um conhecimento aprofundado. E é por isso que é importante a gente entender como utilizar essas duas coisas. Porque a verdade é que não adianta só estudar de forma aprofundada, como também não adianta ficar simplesmente na superfície. A gente precisa ter o momento certo para cada uma delas, inclusive para facilitar e melhorar a nossa produção. Então, seja produção de ideias, produção de conteúdo, produção de projetos, tudo isso está diretamente ligado à forma como a gente consome informações. E para dar um exemplo para vocês, eu tenho um livro aqui, um livro excelente, um livro que eu indico a leitura, que é A Arte de Viver. E se você pegar esse livro e se aprofundar, é um livro bem curtinho, mas é um livro às vezes que remete a muitas reflexões, então é um livro que às vezes você vai passar mais tempo lendo ele. É um livro que ele é profundo, e é um livro que se você entrar dentro dele, você vai se aprofundar. Então você vai entrar naquele desenho que eu fiz aqui, ó, aqui no vertical. Você vai estar aqui nessa área aqui que é o vertical. Agora, o que eu posso fazer também, que eu tenho esse costume também, às vezes quando eu estou lendo um livro e eu quero entender mais sobre um assunto, eu não quero me aprofundar, eu quero entender mais sobre um determinado assunto, eu pego vários livros ao mesmo tempo. Aqui eu estou com 3 livros do Yuval Harari. Eu pego vários livros ao mesmo tempo e vou lendo vários capítulos diferentes, vou lendo várias coisas ao mesmo tempo, e com o iPad, com o Kindle, isso facilita ainda mais. Eu tenho vários livros que eu começo a ler ao mesmo tempo, e vai ter um deles que vai me brilhar o olho, e daí eu vou entrar e vou me aprofundar. Então, existem momentos certos para isso, e eu até vou mostrar isso para vocês aqui também no desenho que eu fiz aqui, que é aqui, ó, no framework. A gente vai ter aqui o nosso consumo vertical versus horizontal. Como é que funciona para mim, né? Eu gosto de desenhar esse meu consumo horizontal de uma maneira que ele preencha a minha zona de curiosidade. O que é essa zona de curiosidade? Essa zona de curiosidade, basicamente, são assuntos que eu sou apaixonado, assuntos que eu gosto muito. Então, eu tenho desenhado aqui um documento que tenho 12 interesses, eu listei alguns deles aqui para exemplificar para vocês verem aqui eles. Eu vou dar um zoom aqui. Então, por exemplo, aqui até eu escrevi pouquinho porque eu tinha pouco espaço aqui, mas já dá para entender, já dá para pegar a ideia. Então aqui eu tenho minha zona de curiosidade, que é onde eu vou consumir de forma horizontal, e eu tenho aqui alguns deles. Eu tenho, por exemplo, IA, é uma coisa que eu tenho consumido muito nos últimos 8 meses. Filosofia é uma coisa que eu, assim como eu já mostrei esse livro aqui para vocês, é um assunto que me fascina e que naturalmente eu sou inclinado. Então, desde criança eu estudo isso de forma direta ou indireta. Aprender, eu gosto muito de entender como aprender e como ensinar. E as duas coisas estão muito conectadas. O fato de eu estar aqui ensinando vocês sobre consumo horizontal e vertical faz com que eu antes tenha que ter tido estudado sobre isso. Então, eu estudei bastante, me aprofundei nesse assunto para poder trazer clareza e facilidade para vocês. Para eu conseguir trazer uma aula de 10, 15, 20 minutos aqui, eu estudei durante muitas horas. Eu fiz vários desenhos, eu fiz vários rascunhos. Essa aula mesmo aqui, eu já estou na terceira vez que eu estou gravando ela, porque eu gravei inteira, já ficou com 25 minutos, eu pensei, não, eu tenho que conseguir fazer mais rápido. Eu gravei de novo, esqueci de ligar o microfone, então já estou na terceira vez gravando essa aula. E por que eu estou falando isso? Porque eu gosto de aperfeiçoar, faz parte de mim aperfeiçoar tanto o meu aprendizado quanto o meu estilo de ensino, porque o estilo de ensino também está ligado diretamente ao aprendizado. Então aqui eu tenho escrita. Eu odiava escrever na escola, só que eu comecei a gostar de escrever depois de uma maneira que eu consiga deixar meu pensamento linear.
Então eu me interesso hoje por escrita. Não é que eu me interesso por português necessariamente, por redação, mas eu me interesso por melhorar a forma como eu organizo os meus pensamentos. Genialidade. Todos nós somos gênios em alguma coisa. Você que está me escutando também é gênio em alguma coisa. Então, eu tenho estudado muito sobre genialidade para amplificar as partes onde eu tenho isso também, porque eu tenho várias falhas e eu tenho algumas áreas, poucas, mas que eu tenho uma genialidade. Então, estou me dedicando nelas. Eu gosto de estudar sobre a mente, que envolve toda a parte de mentalidade, comportamento humano. Eu gosto de estudar sobre o segundo cérebro, então, que é algo que a gente vai se aprofundar aqui. Então, isso aqui são algumas das minhas zonas de curiosidade. Por que eu gosto de desenhar isso e escrever? Eu tenho 12 zonas de genialidade. Eu aconselho que você faça a mesma coisa. Escreva quais são as suas 12. Escolha apenas 12 e entre de cabeça nelas. Então, toda vez que eu vou ler um livro, eu verifico naturalmente se elas estão dentro de uma zona de interesse meu, mas eu resolvi daí criar digamos assim, um processo para isso. Então hoje eu me preocupo quando vou ler um livro se está dentro de alguma dessas zonas. Por exemplo, eu comecei a estudar recentemente sobre tanto a neuroplasticidade como neuroatípicos. E eu comecei, isso está dentro do quê? Qual guarda-chuva isso está dentro? Dentro de mente. Então, é algo que naturalmente eu sou inclinado e é algo que eu sempre que eu tiver algum campo, eu vou buscar estar dentro da minha zona de curiosidade. Mas você vai perceber que aqui dentro da minha tem várias coisas que talvez na sua tenha. Talvez na sua tenha culinária, talvez na sua tenha viagens. Eu não tenho na minha viagens, na da minha esposa tem. A minha esposa está sempre pesquisando sobre viagens. Eu gosto de viajar, mas não é uma coisa que eu vou ler no meu tempo livre. Eu gosto de carro, por exemplo, mas eu não vou ler sobre carro no meu tempo livre. Eu tenho uma Harley, eu gosto de moto, mas eu não leio sobre motos. Então, assim, é sobre esses assuntos aqui que eu estou mostrando para vocês, alguns deles, que eu gosto de ler. E quando eu encontro algo que me fascina, algo que me gera muita vontade de me aprofundar, eu também não simplesmente me jogo naquilo com tudo. Eu tenho uma outra metodologia que eu utilizo aqui, que é o 80-20. Se você não sabe o que é o 80-20, eu vou te explicar isso aqui rapidamente. Basicamente, 80-20 é a lei de Pareto. Uma lei que diz que todo o nosso esforço, 20% do nosso esforço gera 80% dos nossos resultados. Essa lei de Pareto ela também pode representar 5%, vai gerar 95%, às vezes 1% vai gerar 99%. O que eu quero dizer aqui? Que você não precisa também, na hora de se aprofundar, ficar ali buscando esses 80%, esses 90%, esses 100%, porque existe uma linearidade. Deixa eu até desenhar isso que vai ser legal para vocês entenderem. Existe uma linha onde quando o número de retorno que você obtém sobre esforço, ele começa a não ser mais recompensador. Então, deixa eu mostrar aqui, vou desenhar para vocês, vou fazer um gráfico aqui. Aqui, estou desenhando um gráfico. Então existe um ponto onde botar mais energia, e é uma coisa que eu cuido muito isso. Aqui é a energia, né? A energia alocada, e aqui retorno, que tu tem sobre essa energia que é alocada. Então aqui a gente vai ter retorno, e aqui a gente vai ter a energia alocada. Então, o que acontece? A energia, se eu botar 20% de energia, muitas vezes eu consigo obter 80% de resultado. Então aqui é a energia alocada, aqui seria 100%, né? Da energia. E aqui 100% de retorno. Isso quer dizer que se eu botar aqui 20% de energia, muitas vezes, se eu souber as alavancas, se eu souber qual que é o 80-20 daquele aprendizado, com 20% de energia, eu vou ter 80% do meu resultado. Isso significa que para eu conseguir 100% aqui de resultado, eu vou ter que botar 100% de energia também. Então o gráfico mais ou menos ficaria assim. Aqui ele faz assim, ou melhor assim, e depois, deixa eu apagar esse outro aqui. Ele vai fazer assim, e depois ele vai seguir assim. Para a gente chegar nesse ponto aqui, que é o ponto máximo, ele vai seguir assim. Então isso aqui, esse ponto aqui, agora sim ficou mais fácil de entender. Então eu vou desenhar aqui com outra. Deixa eu desenhar esse aqui com outra cor, para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem.
desenhar com vermelho aqui. Esse ponto aqui que eu busco. Ó. Por que é esse ponto aqui que eu busco? Porque nesse ponto aqui é onde eu consigo extrair o máximo potencial do consumo vertical. Nesse ponto aqui é o ponto onde eu vou conseguir botar menor quantidade possível de energia para obter o máximo retorno possível. Isso aqui envolve para tudo. Por exemplo, idiomas. Quais são as palavras mais utilizadas? Quais são as conjugações verbais mais utilizadas? Quais são as sentenças mais utilizadas? Você já vai conseguir ter um resultado gigantesco. Você vai conseguir, conseguindo utilizar esses 20% para idiomas, você vai conseguir se comunicar. Não vai ser fluente, mas você vai conseguir se comunicar e sair super bem. Se você aprender, por exemplo, sobre o segundo cérebro, o que eu estou passando para vocês aqui é o 80-20 do segundo cérebro. Eu estudo isso todos os dias, eu estudo isso há meses, eu estudo isso todos os dias por muitas horas. E esse curso aqui vai ter algumas horas de conteúdo. Então, o que eu estou passando para vocês aqui é só a essência da essência. Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui de consumir muita coisa para poder passar para vocês o 80-20. Então, quando eu vou para esse consumo aqui vertical, eu sempre vou buscar focar nesse 80-20 aqui, porque o 80-20 é onde eu vou conseguir obter o máximo de informações que eu preciso sem ficar tempo demais ali. Porque uma coisa que vocês precisam entender, gente, é que nesse momento onde as coisas estão mudando tão rápido, se você virar um super especialista em algo, você possivelmente é um dos primeiros a ser substituídos. É mais difícil criar hoje em dia algo que é generalizado do que algo que é extremamente especializado. Então a IA, ela tem uma facilidade maior da gente ter treinamentos especializados. E se você se especializar demais, você é facilmente substituído. Então, não que você não tenha que se aprofundar. É importante se aprofundar. Mas é importante se aprofundar com estratégia. E a estratégia que eu estou passando para vocês hoje aqui, de forma vertical, é 80-20. Então aqui, basicamente, para a gente concluir, a gente tem duas estratégias importantes quando a gente fala de adquirir conhecimento de forma vertical e de forma horizontal. Que é o quê? Na forma horizontal, você vai daí definir seus 12 campos de interesse. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Eu gosto de 12 porque depois a gente vai ter os 12 problemas de Feynman, que a gente vai ter no próximo módulo. Então, eu gosto de já deixar esses números certinhos e cada ideia, cada interesse pode virar daí um problema mais amplificado. E eu gosto daí de quando eu vou entrar nesses problemas específicos, por exemplo, eu estou estudando, por exemplo, agora dentro da mente aqui, cada um desses assuntos aqui eu estou estudando ao mesmo tempo, tá? Aqui, por exemplo, generalidade, o que tu está estudando sobre generalidade? Eu estou estudando sobre o assunto que ele é parecido com o da mente. Eu estou estudando sobre como um neurodivergente age e as duas coisas estão bem conectadas, mas eu também estou lendo um livro do Jim Kwik sobre generalidade. Sobre segundo cérebro, eu estou estudando vários cursos sobre segundo cérebro, vídeos, entendendo como aplicando aqui no meu dia a dia muita coisa. Escrita, eu estou estudando um curso do Henrique de Carvalho sobre escrita. Aprender, daí está conectado com genialidade, está conectado com mente também, que eu estou lendo o livro do Kwik e estou estudando também sobre neurodivergentes. Então aqui tudo, se for filosofia é a mesma coisa, IA é a mesma coisa, então todos eles se conectam e eu tenho assuntos que eu estou estudando. Quando eu pego um assunto, por exemplo, que nem é o do Kwik ali, o que eu fiz? Eu estou me aprofundando, porque é um livro inteiro que eu estou lendo sobre isso. Só que eu estou fazendo, o que é o 80-20 desse livro? Quais assuntos desse livro, depois eu vou me aprofundar ainda. Então, para mim, o livro é o 80-20, porque esse cara estudou isso há muito tempo e ele tem muita informação relevante. Então, Alan, o que é 80-20 num livro? Isso quer dizer que tu não vai ler o livro, vai ler só o resumo? Não. O livro é o 80-20. Então, muitas vezes o livro é 80-20, só que muitas vezes não vai fazer sentido ler um determinado livro. Por isso que eu ensinei para vocês na última aula, na penúltima, na verdade, na mentalidade de caçador, que é utilizar esse recurso de linkagem e também de fazer análise com base no peso dessas linkagens e utilizar resumos antes para definir o livro e depois entrar de cabeça nele, porque entrar de cabeça no livro é ter sim um consumo horizontal. Só que o livro ele vai te dar um monte de ideias e daí vai ter ideias que faz sentido você perseguir, vai ter ideias que não faz sentido você perseguir. E é aqui daí eu gosto de vir para essa zona de curiosidade, onde eu tenho
meu conhecimento vertical. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Criando as aulas aqui para vocês, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu divergi, primeiro eu utilizei o conhecimento horizontal. Eu fui buscando várias informações em várias fontes diferentes e daí afunilei elas no meu dia a dia, em como eu utilizo, e daí eu verticalizei usando conceitos e me aprofundando para criar um conteúdo que é essencial para vocês. Então, quando vocês vão estudar sobre algo que é muito único, que é diferente, é importante sempre ter esse balanço entre consumo vertical e consumo horizontal. Vai ter pessoas que vão preferir consumo vertical, vai ter pessoas que vão preferir, na maior parte do tempo, o consumo horizontal, mas é importante, é extremamente importante que você possa equilibrar os dois. Lembre que o importante, as limitações que a gente cria, elas nos empoderam. Então, no momento que você coloca ali seus 12 interesses para o consumo que é horizontal, para aquele consumo que é lateral, você vai ter abrangência, porque o consumo horizontal ele faz isso, ele te dá abrangência, mas é uma abrangência que ela tem fatores ali, ela tem assuntos que se correlacionam normalmente. E daí, com base nisso, você vai encontrar os assuntos internos deles que faz sentido você usar o vertical e se aprofundar nesse assunto. Então, imagina, é como se fosse assim, você pegar realmente, em vez de ler um livro inteiro no abrangente, você vai ler vários ao mesmo tempo e vai identificar várias coisinhas, mas quando você identifica aquilo que faz sentido, você se aprofunda. Ou é como você pegar e assistir vários vídeos no YouTube, mas quando encontra aquele vídeo que faz muito sentido, você vai escutar aquele vídeo. Então é importante ter esses dois momentos, e eu vou explicar como utilizar esses dois momentos para criar conteúdos incríveis, mas é importante você já desde agora entender esse estilo de consumo para que você possa depois, no momento que a gente falar sobre a criação que envolve divergência, para a convergência, você está consciente e já estiver praticando esse tipo de consumo. Beleza? Então, vamos fazer novamente um desafio. Deixa aqui nos comentários quais são os assuntos que você tem interesse. Quais são os 12 assuntos que você tem interesse e qual é aquele assunto que hoje você está masterizando. Aquele assunto que você está caindo de cabeça de forma vertical. Talvez seja o segundo cérebro. Talvez seja aqui a mente lendária, um segundo cérebro potencializado ainda com IA. Então, deixa aqui nos comentários para a gente poder interagir, para eu poder conhecer um pouquinho mais vocês e eu vejo vocês na próxima aula.